Estou aqui mais uma vez para resolver algumas questões de física cinemática e vou resolver 6 questões hoje. Um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual a sua velocidade escalar média? Então, questão P17, né? Está dizendo que nós temos aí um móvel que percorre a distância de 1.200 metros, né? O móvel aqui, um carrinho que eu vou colocar. E ele faz isso aqui em 4 minutos. 4 minutos. Bom, a gente vai transformar esses 4 minutos em segundos. Se 1 minuto tem 60 segundos, 4 minutos tem quantos segundos? Pessoal, vai ter 6 vezes 4 dá 24, acrescento 0 segundos. Então, a gente acabou de descobrir aqui que 4 minutos tem 240 segundos. E agora é só substituir na fórmula. Velocidade média igual a ΔS sobre o ΔT. Velocidade média será igual a 1.200 metros dividido por 240 segundos. Logo, a nossa velocidade média vai ser igual a 5 metros por segundo. Achamos uma resposta, pessoal. Vamos para outra. São 6 questões. Uma partícula percorre 30 metros com velocidade escalar média de 36 km por hora. Em quanto tempo faz esse percurso? Tá, pessoal? Essa daqui é a questão P18. Então, tá dizendo aqui que a gente tem uma partícula, né, um carrinho aqui, e percorre 30 metros com a velocidade escalar de 36 km por hora. O que a gente vai fazer? Em quanto tempo ele faz esse percurso, essa partícula? Então, ele quer saber o ΔT, pessoal. Então, o que a gente faz aqui? Isso aqui está em quilômetros por hora, isso aqui está em metros. E a gente vai transformar esse quilômetros por hora em metros por segundo, né? Ficar com as unidades aí bonitinho. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente simplesmente vai dividir por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, nós simplesmente vamos multiplicar para 3,6. Então, dividindo 36 km por hora por 3,6, nós vamos obter 10 metros por segundo. E agora é só jogar na fórmula. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Oxe, ficou feio aqui. 10 metros por segundo igual a 30 metros. E aqui é o ΔT. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 10 metros e passar dividindo. Então, ΔT, vou colocar aqui para ficar com espaço. E são 6 questões e eu quero usar só esse rascunho. Então, ΔT vai ser igual a 30 metros dividido por 10 metros por segundo. ΔT será igual a 3 segundos. Né? Cortando metro com metro, vamos ter 3 segundos. Tá, vamos continuar, pessoal. Vou fazer essa daqui, ó, do atleta, que eu acho legal essa. Um atleta, tem um desenho aqui do lado, mas eu vou fazer o meu desenho que é mais legal. Mais didático. Um atleta passa no instante T1
igual a 10 segundos por uma posição cujo espaço S1 igual a 50 metros. Então tá lá. Questão que P20. Bonitinho. A gente tem aí um atleta, né, pessoal? Poxa, temos aí um atleta e ele está correndo, porque ele é um atleta. E aí está dizendo que no T1, no espaço T1, no instante T1, ele faz em 10 segundos. E no espaço S1, ele faz em 50 metros. Né? Então ele faz 50 metros em 10 segundos. E no instante T2, né, no tempo 2 aqui, ó, ele faz em 20 segundos. Pela posição de espaço S2 igual a 120 metros. Então o S2 aqui, ó, é igual a 120 metros. Né? Aí tá dizendo aqui, conforme a figura ao lado, né, determine a velocidade escalar média do atleta no intervalo T1 a T2. Então ele quer saber a velocidade escalar média, né, no instante T1 e T2. Bom, isso aqui é só jogar na fórmula, pessoal. Somente, não tem mistério nenhum, não. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, onde o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, né? Então, substituindo na fórmula, né, velocidade média vai ser igual a quem que é o espaço final, 120 metros, e o espaço inicial, 50 metros, então vai ser 120 menos 50. Quem que é o tempo final? 20. Quem que é o tempo inicial? 10. Então, 20 menos 10, né? Então, 120 menos 50 nós vamos ter 70. 20 menos 10 nós teremos 10, né? Então, isso daqui vai nos resultar 7 metros por segundo. Vamos resolver mais uma, pessoal. Vamos resolver mais uma. Tá, tem a do atleta. Vamos ver isso aqui, ó. Do carro da viagem de São Paulo a Campinas. Um carro viaja de São Paulo a Campinas que dista 90 km, parando durante 30 minutos no posto à beira da estrada para refeição e abastecimento. Então, aqui é a P21. Opa, P21. A gente tem uma viagem de São Paulo a Campinas e aqui tem um posto, né, pessoal? Porque a gente viu. E essa viagem de São Paulo a Campinas, ela dista 90 quilômetros, pessoal. E aí ele diz que para aqui num posto em 30 minutos. Para 30 minutos para abastecer, para fazer as coisas dele. Na beira da estrada. Aí de São Paulo até o posto ele gasta 1 hora e 30 minutos. Então, daqui para cá ele gasta 1 hora e 30 minutos, pessoal. Isso mesmo. Fazendo o percurso do posto a Campinas em mais 30 minutos. Então, do posto até Campinas, ele leva mais 30 minutos, pessoal, para fazer essa viagem aí do posto até Campinas. Calcule a velocidade escalar média do carro nessa viagem. Então, ele quer saber só a VM. Acabou a questão, é muito simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar o ΔT aqui, né? Os minutos. E substituir na fórmula. Simplesmente isso. Ele quer saber a VM. Então, 1 hora e 30 minutos mais 30 minutos que ele levou para chegar até o posto, né? Que ele ficou lá e tal. Mais os 30 minutos que ele levou do posto até Campinas. Então, isso vai nos resultar 1 hora e 90 minutos. Só que a gente sabe que não existe 90 minutos, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai
pegar esses 90 e subtrair 60. Então, 90 menos 60 vai dar 30, né? Então, acrescentando 30, colocando 30 aqui, a gente vai acrescentar 1 hora. Então, vai ser 2 horas e 30 minutos, né, pessoal? Sensacional. Só que a gente vai quase jogar na fórmula, mas a gente não pode jogar desse jeito, porque como que a gente vai fazer o cálculo? Então, a gente sabe que 2 horas e 30 é a mesma coisa que 2,5 horas, né? Que é 2 horas e meia, né? Então, agora a gente já pode colocar na fórmula bonitinho, como a questão pede. Então, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT. O nosso ΔS é 90 km, então a velocidade média é igual a 90 km. E o nosso tempo é de 2,5 horas, né, pessoal? Isso. Então, a nossa velocidade média vai ser igual a 36 km por hora. Sensacional, sensacional. Vamos resolver mais uma questão. 1, 2, 3, 4. Faltou 2, pessoal. Esse aqui é de São Paulo. Vamos para essa daqui, ó. Um carro com velocidade de 80 km passa pelo quilômetro 240. Tá filmando? 240 de uma rodovia às 7 horas e 30 minutos. A que horas esse carro chegará à próxima cidade, sabendo que a mesma está situada no quilômetro 300 dessa rodovia? Então vamos lá. Questão o quê? P23. P23. Um carro com uma velocidade de escalar uma velocidade de 80 km por hora. Então a gente tem um carro, ele está 80 km por hora. Passa pelo quilômetro 240 quilômetros. Tá? Peraí. De uma rodovia às 7 horas e 30 minutos. Então ele passa às 7 horas e 30 minutos. Bonitinho. A que horas esse carro chegará à próxima cidade, sabendo que a mesma está situada no quilômetro 300 dessa rodovia? Então, ele quer chegar a essa cidade aqui, ó, que está situada no quilômetro 300. Então, ele está a 8 quilômetros, 80 quilômetros por hora, né? E aí, ele passa no quilômetro 240 às 7 horas e 30 minutos. Aí ele quer saber quando que ele vai chegar nessa cidade aqui, que está lá no quilômetro 300. Muito simples, muito fácil, né, pessoal? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai só jogar na fórmula. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, né? Onde a velocidade média do carro é 80 km por hora. 80 km por hora. E isso daqui vai ser igual a quê? A gente sabe que ΔS vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Então, 300 menos 240 vai ser 60, né, pessoal? 60. E a gente quer saber o ΔT, né? Então, ΔT será igual a quê? ΔT vai ser igual a 60 dividido por 80. ΔT vai ser igual a 0,75, né? 0,75. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse 0,75 que está
tá em hora, né, pessoal? E a gente vai transformar para minuto, para a gente somar com 7 horas e 30 minutos. Então, o que a gente vai fazer? Se uma hora tem 60 minutos, 0,75 horas tem quantos minutos? Então, x vai ser igual a quanto, pessoal? 0,75 vezes 60 dá 45 minutos, pessoal. 45 minutos. E aí, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que nós fizemos na questão anterior, para você ver como as questões se repetem. Então, a gente tem aqui 7 horas e 30 minutos. A gente acrescenta mais 45. Isso daqui vai dar 5, 4, 5, 6, 7. Vai dar 75 minutos. Só que não existe 7 horas e 75 minutos. E o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente subtrair 75 de 60. E isso vai nos resultar 15. Então, vai ser 7 horas e 15 minutos. Só que a gente vai acrescentar 1 no 7. Então, vai ser 8 horas e 15 minutos. Ficando como resposta isso aqui. Vamos resolver mais uma, pessoal? Vamos. Vamos resolver essa daqui, ó. Que ela é legalzinha. Você no automóvel faz um determinado percurso em 2 horas, desenvolvendo uma velocidade escalar média de 75 km por hora. Então eu tô lá, bonitinho no automóvel, aí eu vou... eu quero chegar no... Eu tô desenvolvendo a velocidade de 75 km por hora e eu faço um determinado percurso em 2 horas. Sensacional. E aí, se você fizesse o mesmo percurso a uma velocidade escalar média de 100 km por hora, quanto tempo você ganharia? Então, bonitinho, tá lá. A P25. P25. Então tá lá, eu bonitinho, no carro, né? Eu quero chegar aqui no percurso em 2 horas. Estou desenvolvendo uma velocidade de 75 km por hora, né? Aí eu faço esse percurso aqui. Bonitinho. Só que ele quer saber se eu fizesse o mesmo percurso numa velocidade de 100 km por hora. Quanto tempo eu ganharia? Ele quer saber isso, né, pessoal? Então, ΔT aí, bonitinho. Como que a gente vai fazer essa questão? Muito simples, é só jogar na fórmula. Velocidade média a gente sabe que é ΔS por ΔT. Quem que é a minha velocidade média? 75 km por hora. Igual a 2 horas. Esse aqui é o meu deslocamento, ΔS, né? Então, a gente vai simplesmente substituir aqui os valores bonitinho. Quanto que é 2 vezes 75? Porque, ó, ΔS vai ser igual a 2 vezes 75. ΔS vai ser igual a 150. O que? Corta hora com hora, quilômetros. Né? Bonitinho. E aí? A gente vai simplesmente fazer o quê? A gente vai pegar a mesma coisa, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, só que isso aqui é a situação 2. Velocidade média 2 vai ser igual a o delta S1, né, que a gente descobriu lá, pelo tempo, ΔT. Então, a nossa velocidade média 2 é 100 km. 100 km por hora igual ao quê? O delta S1 que a gente descobriu, 150 km, dividido pelo delta,
t, né? Isso daqui vai nos resultar quanto? ΔT vai ser igual a 150 dividido por 100. Vou colocar aqui. Isso daqui vai ser 1,5. 1,5 o quê? Horas, né, pessoal? Então, a gente simplesmente vai pegar esse resultado 1,5 horas e subtrair de 2 horas, que é o tempo que o carro levou para fazer esse determinado percurso aqui, para chegar a esse determinado canto. Então, vai ser 2 menos 1,5 horas. Isso daqui vai ser 0,5 horas. E aí terminamos a nossa lista de 6 exercícios. Muito simples, muito fácil e espero que vocês tenham gostado. Tchau!